Amém? Diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo aqui falava à igreja de Corinto sobre o sacrifício aos ídolos. E é bem provável que ele estivesse aqui respondendo algumas indagações, porque dentro da mentalidade judaica, a impureza e a idolatria, elas caminhavam juntas, elas estavam vinculadas. E falava-se de alimentos vinculados aos ídolos, que eram também comercializados, as sobras dos animais que eram oferecidos em cultos pagãos, eles eram vendidos em mercados públicos. E talvez um dos maiores motivos destas indagações é o fato de que alguns daqueles que faziam parte da igreja, dentro da liberdade cristã, começaram a ofender uns aos outros, porque discordavam entre si, entre poder ou não fazer uso daqueles alimentos. E isso causava divisões à igreja, causava contenda. Daí a resposta do apóstolo Paulo dizendo: o saber ensoberbece, o amor edifica. E se alguém acha que sabe alguma coisa, nada sabe. Então o problema não é o saber, irmãos, mas é a forma como nós encaramos o saber. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos. Não sobre as questões referentes à idolatria, mas sobre os saberes. Enquanto meditava nessa palavra, eu podia testificar a verdade que nela existe, porque eu trabalho com saberes. Todos sabem que eu sou professora e o meu trabalho é mover as pessoas a buscar saberes. E eu sempre falo para os meus alunos que ninguém sabe tudo. Ninguém nunca vai ser conhecedor de tudo. E que não é vergonha você não saber de algo. Mesmo incentivando a buscar saberes. E é nítido, irmãos, quando o apóstolo fala aqui da soberba, que a ciência incha, que o muito saber incha, porque eu estou falando de crianças de 6 e 7 anos, mas que eu consigo perceber nitidamente que alguns se sentem melhor por saberem um pouco mais daqueles que menos sabem. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é exatamente isso. Sobre um conhecimento, irmãos, frutífero. Ou seja, a pessoa que sabe, a pessoa que conhece de Deus, essa que foi ministrada por Deus, ela tem à disposição, dentro do seu espírito, e reconhece com humildade o não saber do outro. E isso, irmãos, faz com que ela trate com amor, com tolerância. Não julgando o outro que menos sabe, se sentindo superior. É isso que o apóstolo dizia, irmãos. E da mesma forma, irmãos, nós temos que pensar no que se refere ao saber espiritual. Ninguém pode conhecer a Deus e os seus mistérios da mesma forma que se conhece, de que se adquire o conhecimento natural. Para se conhecer os mistérios de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. A palavra em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural, ou seja, o homem entregue à sua mente, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E o que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos, é que aqueles que não foram regenerados espiritualmente, eles acham que as coisas feitas pelo Espírito Santo de Deus, como a diaconisa Carla já ministrou aqui, são insanas, são loucura. Não adianta querer explicar para aquele que não tem intimidade com Deus o que é a grandeza de Deus. É como o pastor estava dizendo enquanto ele ministrava aquela moça. As pessoas só entendem o que é poder de Deus quando sentem o que é poder de Deus. E por isso lhe parece loucura uma reunião de pessoas que começam a pular no espírito, que começam a sentir o fogo na sua cabeça, e as pessoas começam a olhar. E quantas vezes a gente vê as pessoas pegando trecho de cultos e jogando na internet, comparando a obra de macumbaria, as manifestações do demônio dentro de um centro espírita. Porque as pessoas não compreendem. Ninguém, a ciência já tentou de toda forma, irmãos, explicar o que é Deus. Mas ninguém consegue, porque ninguém explica Deus, irmãos. E o homem espiritual, irmãos, ele tem a capacidade de julgar, de discernir, de compreender o que é o falso, o que é verdadeiro. Mas tudo isso é obtido através do Espírito Santo de Deus em contato conosco. E por ser dessa forma, irmãos, a gente não tem motivo nenhum para se sentir tão sábio, a ponto de desprezar o outro e achar que é cheio de conhecimento. A palavra do Senhor diz em Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, não pense que sabe demais a ponto de desprezar ou achar que compreende demais o mundo espiritual e a forma como Deus trabalha. Não adianta querer entender Deus, irmãos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono de toda a sabedoria. A sabedoria vem do Senhor, irmãos. Aleluias. Então, a gente tem que entender, irmãos, que o conhecimento que nós temos não vem de nós. Se o Senhor não nos revelar, nós não vamos saber. E não adianta, irmãos, a gente pensar que a gente já sabe demais a palavra a ponto de não ouvi-la, de não dar crédito naquilo que o Senhor fala. Mateus 13, 10 e 11 diz assim: E acercando-lhe dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, irmão, se o Senhor revelou a nós, quem somos nós para nos julgar melhor daquele que sabe? O pastor deu um exemplo perfeito do que o Senhor Jesus disse aqui no livro de Mateus. Quando ele estava conversando com a moça e ela estava cheia de teorias, ele não desprezou. Ele não falou para ela: você não sabe de nada, eu vou dizer para você o que é a verdade. Do contrário, ele ouviu, ainda que seja uma série de bobagens, e respeitou. E o Senhor deu a ele a oportunidade de falar a sua verdade para aquela moça que estava confundida. E é assim que tem que ser, irmãos. Quando nós não entendíamos, o Senhor nos revelou. Quem somos nós para julgar aquele que sabe menos? E aí, irmãos, eu vou além. Porque o apóstolo Paulo aqui ministrava para os irmãos, era para a igreja. Ou seja, isso não é para quem está lá fora, isso é para nós. O tal de achar que a gente sabe demais é para nós. É a gente começar a julgar. E quando a gente está julgando, irmãos, nós estamos julgando a palavra do Senhor. Porque é ela que está sendo ministrada.
E Deus, irmãos, Ele não se revela nem para mim, nem para você, para a gente nos incharmos aqui, como diz, nos ensoberbecer, mas para nos transformar. É para isso que o Senhor se mostra a nós, para que nós sejamos transformados. Um exemplo sobre um coração pronto para receber está lá no livro de Esdras, quando diz assim, Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Buscar para ensinar, para dividir. O Senhor Jesus tinha todo o conhecimento e ele sentava com os pequenos, irmãos. É para ele que ele ministrava. A palavra do Senhor, ela é remédio para a nossa alma, irmãos. Então, conhecer a palavra é muito importante. Mas o conhecimento que o Senhor nos dá não é para a gente chegar no nível 1, 2, 3 de conhecimento e aí a gente vai ser classificado. Ó, esse aqui sabe mais, esse sabe mais ou menos. Não é para isso que o Senhor se revela a nós, irmãos. Porque quando a gente chegar nessa mentalidade de achar que nós somos classificados por aquilo que nós sabemos diante de Deus, nós não vamos receber mais nada dele. Isso é fato, irmãos. Quando o peito começar a estufar, o Espírito Santo de Deus se retira. E é isso que nós temos que cuidar, irmãos. Porque assim como o Senhor teve o cuidado de deixar aqui registrado, nós não estamos livres de acontecer conosco. Mas nós temos que pensar, irmãos. Nós temos que buscar a lei do Senhor Jesus para cumpri-la, para obedecê-la, para nos tornarmos menos pecadores do que nós somos. E para distribuir para as pessoas, para que elas sejam libertas, assim como eu e você, irmãos. Porque hoje, apesar de todas as situações contrárias que a vida pode vir, a gente consegue deitar e dormir. A gente diz, como diz lá no livro de Salmo, deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. A tribulação vem, mas eu tenho certeza no meu coração que aquele que é fiel está comigo. E Ele vai fazer, porque é Ele quem faz, irmãos. Tem gente que estuda a palavra de forma minuciosa, assim, porque quer. E isso é bom, é importante. Mas a gente precisa saber, irmãos, que tem gente que busca por um outro tipo de motivação. Aquele que acha que sabe tanto, não busca para se aproximar de Deus. Eu tenho que buscar conhecimento para ser transformada, para essa carne aqui morrer. Essa é a função. Porque é essa a função do Evangelho, irmão, transformar, para que a gente vá morar no céu. Agora tem gente que começa a buscar, para se tornar doutor de qualquer roda de discussão. E a palavra diz para a gente não se meter em questões loucas. E quantas vezes a gente vê pastores na mídia indo discutir em programa de televisão para aquele que não está nem interessado em entender o Senhor. Porque o Senhor vai se revelar àquele que quer ser descoberto, aquele que quer descobrir do Senhor Jesus, aquele que quer se aproximar dele. É para esses que o Senhor vai se revelar. Irmão, você pode até ficar admirado com o que eu vou dizer, mas eu vou falar. Eu já vi igreja, obreiro, competir para ver quem expulsava o demônio primeiro. E o diabo nem saía. Olha o nível de mentalidade. Eu estou dizendo de uma pessoa que recebeu a unção do Senhor. A gente não recebe para competir, irmãos. A gente não recebe para se ensoberbecer. Não é para isso que o Senhor nos dá. Não é para isso que Ele se revela. O Senhor Jesus diz assim, Provérbios 4, 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do seu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo, irmãos. Eu preciso buscar, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os meus pés. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu tenho que buscar conhecimento do Senhor, porque quanto eu mais souber, menos eu vou falhar diante do Senhor.
É isso, irmãos. Nada serve buscar conhecimento pelo conhecimento em si. Não adianta querer a letra para muito conhecer. Eu preciso conhecer o autor da vida, irmãos. É ele que eu tenho que buscar. É conhecer a palavra para me aproximar daquele que é rei, daquele que é perfeito. Aleluia. Evangelho de Cristo é transformação, irmãos. Se eu sentar nessa cadeira e eu não me confrontar com a palavra, ela não fez efeito em mim. Porque o Senhor diz na sua palavra, e Ele não mente, que a palavra de Deus não torna para Ele vazia. Então, se o Senhor ministra, é porque algo precisa ser realizado na minha e na sua vida, porque o Senhor não fala de balde, amém, irmãos? E as pessoas, irmãos, muitas vezes elas se sentam diante do pregador, não como ouvinte, mas como juiz, para saber se ela concorda ou não com a palavra, e no final ela dá uma nota. Se a palavra foi boa ou não. Se serviu para mim ou não. Se eu achar que a palavra de Deus não serve para mim, então eu estou sentada no lugar errado, irmãos. Porque a palavra do Senhor vem para transformar a minha e a sua vida. E a gente tem que se corrigir todos os dias, porque a gente peca todos os dias. E sobre o muito saber, irmãos, a gente tem que pensar, será, irmãos, que a gente sabe tanto que nada do que foi pregado serve para nós? Qual é o motivo, então, para eu vir num culto se eu já sei o suficiente? Qual é a razão de me colocar diante do Senhor? Será que esse conhecimento ele tem feito de mim uma pessoa melhor? Um pai melhor, uma filha melhor, um esposo melhor, um cristão melhor, um servo melhor? O conhecimento ele tem transformado a minha vida, irmãos? Qual é a razão da minha busca? Qual tem sido a minha motivação diante do Senhor? Será que nós temos o conhecimento frutífero aqui, como estava dizendo Paulo, ensinando aquela igreja? Conhecimento sem amor é ruína, irmãos. Não existe conhecimento sem amor. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é completo, irmãos. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu estou sendo transformada pela palavra, então eu tenho longanimidade, irmãos. Então eu tenho temperança. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não queira buscar, irmãos, revelação que não nos cabe saber. Tem gente que insiste em conhecimento que nada serve a não ser para discussão. Se o Senhor Jesus não revelou, é porque não é para a gente saber. Mas eu tenho que buscar porque o Senhor revela aos pequeninos, irmãos. Eu não tenho que competir com ninguém, eu não tenho que ser melhor com ninguém. Ainda que eu sente lá no meio dos ímpios, a minha fala tem que ser com amor, para que alcance o coração deles, assim como alcançou o nosso coração, irmãos. Isso tem que ser a nossa motivação. O Salmo 119:18 diz assim: abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa tem que ser a motivação, irmãos. Conhecer o Deus maravilhoso a quem nós servimos, irmãos. Que a gente possa saber como convém, como nós lemos aqui na palavra, sem orgulho, sem soberba, com amor. Porque diferente, irmãos, o que muitas pessoas acham, que é o conhecimento que mede o nosso nível de espiritualidade. Mas está errado, irmãos. O que mede a nossa espiritualidade é o amor. É o quanto eu me dou pelo outro.
É quanto a dor do outro me incomoda. É quanto eu me compadeço. É como eu distribuo em misericórdia para aqueles que não têm, irmãos. Jesus é amor. E o que o Senhor diz, irmãos, o que tem que governar a minha e a sua vida, todas as nossas ações e todos os motivos da vida do cristão, do crente, é o amor. Que nós possamos meditar mais nessa palavra, irmãos. Que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor Jesus fala. Que nós venhamos saber que aquele poderoso, aquele que é sabedor de todas as coisas, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E Ele sempre se mostrou humilde. E é assim que nós temos que ser. Lembre-se que o Senhor dá àquele que é pequeno, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.